boa noite, boa tarde para mim, que estou em Amsterdã. Chovendo, de novo, frio, again, continuando. Gente, hoje eu vou falar com Flávia Ramos, minha amiga Flávia Ramos, uma pessoa super inteligente, linda. Ela é assistente social, tem uma empresa aqui na Holanda chamada Compasso Social. Então, é com enorme prazer que a gente vai conversar um pouco sobre as eleições na Holanda que acontecem amanhã. Então, amanhã a gente tem o dia inteiro para votar. Então, se você recebeu este papel, você está apta a votar na Holanda. Ô, gente, o voto feminino é uma conquista das mulheres. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, eu estou esperando a conexão com Flavinha para a gente. A Flávia conhece muito sobre a política daqui, é uma pessoa muito bem informada e vai ser muito interessante a gente falar com a Flávia. Bom, a Holanda, ela é uma monarquia parlamentarista. Isso significa que a gente não vota para o primeiro-ministro, mas sim nos parlamentares. Então, ou seja, nos partidos que nos representam aqui. Então, isso significa que o primeiro-ministro não será eleito pelo voto da gente, mas sim pela maioria dos membros de seu partido no parlamento. Olha, eu acho que a Flávia entrando. Não, cadê? Não. Esse aqui fosse. Aê. Não, mas ela está entrando. Então, é diferente o sistema político daqui, por exemplo, do Brasil, não é? Que a gente vota para o presidente, é o sistema presidencialista. Aqui é essa monarquia parlamentarista. Então, desde que eu cheguei aqui... Oi, Alice, tudo bom? Bom ver vocês aqui. Josiana, um abraço, Josiana. Josiana, uma amiga querida, que trabalha nos museus, em um dos museus mais interessantes da Holanda. Ó, Flávia entrou, vamos convidá-la a falar comigo. Ai, cadê ela? Flavinha. Aqui. Um passo social. Precisando de alguma informação sobre o sistema na Holanda, sobre todo tipo de assunto. Quando você... Ei, Flávia! Oi, querida! Que bom estarmos juntas aqui, Que dividindo essa telinha. Deixa eu me saudade! arrumar aqui. Tava com saudade já dos nossos Menina, bate-papos, nem me né, fale, Margot? Muito não tempo! é? Muito É, tempo mesmo. mas que esse pessoal Mas pode viver sem eu e você conversando, né? a gente é muito conversível, né? A gente é Alegrando! conversível. Não, mas sabe o que é, gente? A gente já fez várias coisas juntas, né, É. Flávia? Uhum. E é sempre muito estimulante para mim fazer as coisas com a Flávia, que É, para mim também com você, uma delícia. ela é muito bem informada, então é muito legal a gente falar com pessoas bem informadas, né? Hum. Eu tento ser, mas é muito assunto também, às É. vezes nem... Não, para mim também, eu faço melhor, mas bom, né? Para Nossa, seguir o mãe! que está acontecendo e aí vai. Ai, que É. bom! Gente, a Flávia mora num lugar tão lindo, vocês não acreditam. Ela mora num moinho Uhum. tombado pelo governo, assim, maravilhoso. Quantos anos tem o moinho, Flávia? 400 e pouco. Uau! É. Até tá no YouTube, saiu no YouTube um, um vídeo de quando eles, depois da Segunda Guerra, compraram o moinho, né? Porque estava falando em política, né, Margot? Que depois da Segunda Exatamente. Guerra estava tudo destruído, como todo o país, e as prefeituras estavam estimulando muito, assim, né? De reformar, de cuidar dos monumentos da cidade. Aí o médico, era uma médica, uma artista, que comprou por um florim e reformaram tudo. Eles podiam comprar por quase nada, mas tinham que Um reformar. florim. Um florim. Um florim! Bem diferente. Ah, que E louco! tem um vídeo lindo no YouTube. Até no YouTube todo mundo pode ver, né? Chama Endracht em vez, para onde eu moro, e tem um vídeo deles reformando. É um documento histórico bem bonito. Estou Ai, muito mas são orgulhosa. maravilhosos aqueles moinhos de vez, né? É, São é. lindos.
Ô, Uhum. Flávia, vamos lá, vai votar, né? Amanhã a gente tem Ah, eu vou. votação. Você vai votar, Margot? Eu não sei. Lógico, eu sou a pessoa mais entusiasmada que É eu nunca vi filho em holandesa Portugal. também. Ah, eu tô gostando desse bate-papo, porque eu até agora não consegui decidir mesmo. A gente tá aqui. Eu já decidi. Ah, eu quero saber. Olha, eu voto em mulheres, não adianta. Eu Uhum, voto sempre em mulheres. E eu vou votar esse ano no partido, no PS, no Partido Socialista, uhum, que ela, a pessoa, chama Lilian, uhum, uhum, ela, ela tem uma política para moradia na Holanda. Eu acho isso muito importante, uhum. porque um dos problemas mais sérios na Holanda É, é a uhum, questão da moradia popular, não é, uhum, Flávia? uhum. Com certeza. Porque Uhum, é muito difícil você conseguir casa para morar aqui. Seja para holandeses, seja para expatriados, seja para imigrantes, indocumentados, uhum, é uhum. sempre o mesmo problema. A gente está É, sempre falando sobre essa questão de moradia aqui, uhum, né? uhum, Então, eu vou votar para ela. Eu votei na eleição passada no GroenLinks, uhum, que a nossa prefeita é uma mulher e é do uhum. GroenLinks, a É, prefeita de Amsterdã. é. Você e eu, nós somos fã dela, né? Nós somos fã dela, fãs Mas, dela. uhum, Ela é uma mulher muito interessante, com muita compaixão pelas pessoas. uhum, Eu acho isso muito importante. uhum, Então, a gente tem que valorizar essas coisas, né? Só vou uhum, contar um episódio dela. uhum, Quando a gente entrou na pandemia, o ano passado, a gente já falou várias vezes sobre isso, né, Fábio? uhum, Nós duas aqui, num programa que a gente tem, que tinha e tal. Ela tem muitas brasileiras aqui que trabalham com limpeza e que são indocumentadas. Então, ela resolveu que ela ajudaria essas pessoas a se erguer, a passar por esse período super turbulento, sem trabalho. Então, ela deu um FII, sabe, uma uhum, graninha para essas pessoas que iam lá, se cadastravam. uhum, E parece que funcionou. Eu nunca mais ouvi falar, né? Porque a gente também acabou se envolvendo em outras coisas, uhum, que apesar da gente tá aqui meio que trancado em casa, o Fábio tem uma família grande, eu também tenho um monte de coisa para fazer aqui, a gente está sempre procurando saber, né? O que está uhum. acontecendo na política aqui. Mas, Flávia, é isso. Olha, um monte de gente entrando, muito legal. E as pessoas, eu acho que foi muito interessante a gente resolver falar sobre política aqui, sobre essas eleições, Uhum. porque um monte de gente me pedindo para compartilhar o nosso vídeo. Se você concordar, Claro, sabe? quanto Eu mais acho que informação a a gente intenção espalha, é essa. melhor, né? É, é. Isso mesmo. Ô, Muito bom. Flávia, e aí? Olha só, esse aqui é o meu título, digamos. Ei! Você já votou ou você vai votar amanhã também, Vou Margot? votar amanhã. Amanhã. Não vou votar Uhum. pela internet, não, né? Não, pelo amor, deu um monte de coisa errada já, né? Ou pelo correio. Não, pelo correio, né? Pelo correio. É, é. Primeiro que você tem que ter mais de 70 anos. Graças a Deus Você eu não tenho. tem. Você não tem nem mais 50, né? Olha, Uhum. eu acho engraçado, só falando um pouquinho. O Lula falou o seguinte, que ele não tinha vacinado ainda, agora já vacinou. Porque eles estão em dúvida qual a idade dele. Porque ele tem, de tesão ele tem 20, de não sei o que ele tem 30, não sei, então ninguém sabia a idade dele. Like me, como eu. É. Ai, Flávio. Ai, Margot, você é Então, você nossa não diversão. resolveu em quem você vai votar ainda? Não, eu tô duvidando bastante, porque é, primeiro que eu também tenho a mesma coisa que você, né? Eu acho que seria um bom momento para a gente tentar colocar uma mulher no poder. Acho que no mundo todo é muito importante, né, esse momento de. Mas isso é opinião pessoal, claro, né, Margot? É Esse lógico. momento de mudança grande no mundo, das pessoas estarem seguras, sabe? Nós tivemos já muito, muito loucos no poder, né? O Ah, Trump, o sim. Bolsonaro, né, a Rússia, a Turquia. Tem muita gente doida no poder, então eu acho que eu estou também muito nessa vibe de pensar em pessoas com uma outra energia, e eu acho que para a Holanda seria, em primeiro lugar, uma coisa histórica e muito boa agora ter uma mulher no poder.
Porém, eu sempre fico pensando, né, numa maneira estratégica de você votar, porque eu também sempre votei nas eleições, né, daqui a pouco a gente vai falar os tipos de eleições menores, eu ainda volto pro GroenLinks sempre, né, pro Partido Verde, mas eles dificilmente conseguem chegar no poder. Nas últimas eleições, eles saíram, né, do Overler, lá das conversas, eles saíram, isso me deixou muito brava com eles. Então, estou pensando assim, não adianta votar em vários partidos pequenos que não vão estar no governo. Aí eu estou pensando muito no Desses Ancestors, porque eu gostei demais da história de vida da Sigrid, Da que é uma Sigrid. mulher que tem experiência fora da Holanda, uma experiência internacional, casada com um palestino, a mulher, Pois é. Isso é casada um com desafio, né? Eu palestino, acho com muito legal isso também. migrante. Então, eu estou pensando muito nela, mas tem algumas coisas do partido desses exércitos que eu não sou de acordo, entre outras essa coisa em qual está o foco do programa, no programa político deles, né? Então até hoje à noite eu vou trabalhar ainda de noite tem live de novo, mas eu vou pensei até hoje à noite eu vou decidir, ou amanhã de manhã, a hora que eu for votar. Se eu É. faço por uma mulher ou pelo partido que tenha coisas mais direcionadas, que é importante para a gente, Margot. Eu acho essa coisa da migração, né, mas a gente, como estrangeiro, trabalhando com. É o meu trabalho agora, vejo agora nesse tempo de corona como é importante você investir, né, na integração dos imigrantes, não só os coitados, pobrezinhos das casas, mas todos nós, você, eu, Não, pessoas com claro que talento, não. com possibilidade de contribuir. Isso eu acho muito importante, uma visão nova em relação à migração. E a coisa isso da casa também, porque é um problema que ninguém pode mais fechar os olhos para isso. E o corona, né? Para mim são as coisas mais importantes nessa votação. Porque É, o corona não vai sumir semana que vem, eu acho. Né? nós Uhum. temos um primeiro-ministro aqui que Eu vou é, só trocar ele é aqui, ó. muito equilibrado, não é, Uhum. Flávio? Para mim né? Tem muita gente que acha que não. Eu E- acho. É Eu porque a gente acho tá. que ele é Uhum. equilibrado. Ele é de do partido mais forte daqui, da Holanda, o Eles faz uns VVD. anos que eles são os maiores, Ele né? está há 10 anos no poder, né? No Uhum. poder. Uhum. É jovem, ele é uma pessoa que, bom, a maioria dos holandeses gosta demais dele. Eu conheço pessoas, brasileiros até, que vão votar nele, Uhum. que concordam com a política dele e tal, mas eu queria uma mulher como a Angela Merkel aqui, sabe, da Uhum. Alemanha, que eu sou fã dela, eu acho que Uhum. ela é uma mulher genial, saiu do É. poder na Alemanha agora, não sei como é que, não tenho O que vai detalhes dar, né? no Uhum. que vai dar. E o mais interessante é que o gabinete, como a gente chama aqui, que integra as casas, o Uhum. parlamento aqui, que é a primeira Câmara e a segunda Câmara, né, que Uhum. mais ou menos como a Câmara dos Deputados e o Uhum. Senado, Uhum. não é isso, Uhum. Flávio? Uhum. É. Então, e a gente vai votar agora nessa eleição para a Tweede Câmara, a segunda. Isso. Uhum. Que é o pessoal que está lá, né, os que têm os maiores poderes, digamos assim, né, até são os partidos que com mais representantes que chegam lá, que formam o governo holandês, né, que formam o gabinete, são as principais eleições da Holanda, né, são as eleições nacionais. Agora, eu ia falar isso depois, aí me perdi. É o seguinte: esse gabinete que forma esse governo daqui, está demissionário, É. mas ele responde pela política aqui. Eu acho Uhum. tão louco Eu isso, também. sabe? Você não acha? Porque eles não deixam o governo na mão, digamos assim, né? Eles estão demissionários, aí eles colocam uma data para novas eleições e até então o governo, o ministro, o primeiro-ministro, os staatssecretários, não sei como é que chama, aí subministros, não sei como é que chama em É. português, eles continuam com a mesma responsabilidade no Caiu a Câmara. Caí, mas voltei já. Eles continuam com a mesma responsabilidade que eles tinham antes de serem missionários, né? Pois é.
é interessante isso. E houve um problema que eu não sei muito detalhes, eu não estava aqui, e inteiro, o governo inteiro se demitiu. Foi por causa do Tuslach Affair, É, né? O Tuslach Affair foi uma. A gente pode fazer uma outra conversa sobre isso, até já estou escrevendo textão. os Ah, é uma história benefícios, né, que super o longa governo. uma história super longa, porque o instituto que cuida desse benefício aqui, há anos cometeu erro na avaliação na hora de decidir quem teria o direito de receber. E como aqui o sistema é assim, primeiro você pede, você recebe, depois eles vão ver se o seu pedido é justo, né? Retroativo, muitas pessoas tiveram que pagar quantias enormes, mas assim, 10 mil, 15 mil euros, e por causa disso, E é muito. famílias e famílias foram, em todos os sentidos, derrubadas, Margot, assim, perderam emprego, porque, imagina, você é um casal, e você tem que pagar 10 mil de volta, né, para o instituto que coordena isso, que é o Belastingdienst, né, que é o imposto, o leão, digamos assim. Você tem que pagar esse valor de volta, ao mesmo tempo você tem que pagar a mensalidade, eles não tinham mais direito ao benefício. Então virou uma bola de neve, tanto para pessoas, casais, né, pais com emprego assim, ganhando classe média, quanto pessoas que vivem do subsídio de governo de sobrevivência. Foi uma coisa assim enorme e durou anos. Eu me lembro que eu trabalhava em Amsterdã Norte, que a gente já tinha começado a perceber várias vezes que muitas pessoas estavam recebendo essa carta, você pediu, está sendo injusto, e que a gente não conseguia entender porque eles não estavam se encaixando no critério. Então eu já lembro desse movimento, eu saí de lá quando 2015 já, de que estava entre os profissionais, as pessoas estavam começando a perceber e as pessoas começaram a cobrar, né, junto ao governo, a falar, olha, isso está acontecendo, e os funcionários, coitados, eu acho também, sabe, falavam, mas a lei nos exige agir assim, assim foi, e no final foram muitas, milhões não, mas mil famílias destruídas por causa disso. Eles abriram um processo e o governo perdeu. Então mexeu Se sentiu muito com a responsável, né? base. Foi colocado como responsável, né? Teve uma investigação civil e eles foram decretados, como que se fala, culpados. Então, isso mexeu demais junto ao corona com a imagem do gabinete, né? É uma coisa assim, bem estranha mesmo para a Holanda, sabe? Que ninguém assumiu a responsabilidade, que um deixou na mão do outro, e que muitas pessoas foram prejudicadas e ainda estão sendo prejudicadas. Tem muito. Olha, por exemplo, quando começou o corona, eu tenho uma empresa de comunicação aqui, né? Uhum, Então, tenho o KVK, Câmara de Comércio, você consegue registrar a sua empresa e tal. E a minha empresa, ela também era de música, de produção, e tudo fechou, não é? Não tinha mais ninguém que cantava, sabe? O meu sócio não parou de fazer show. Então, e aí a gente entrou no sistema de receber um subsídio. Há pouco tempo, eu recebi uma carta que eu teria que devolver 800 e poucos euros, que foi colocado na minha conta indevidamente, porque eu tinha recebido naquele mês uma parte de dinheiro. Então, mas aí, gente, tem uma negociação. Só para a gente entender como é que o uhum, sistema funciona, eu falei, olha, eu não tenho, não vou pagar 800, eu não uhum, estou preparado para isso, então você divide para mim. Aí uhum, paguei 10% dessa multa, não é multa, né? Eu estou devolvendo o dinheiro que o governo me deu. uhum, Hipoteticamente não, me deu esse dinheiro, eu teria que devolver. Então, eu mostrei que eu quero negociar, depositei 10% do dinheiro, e aí agora ele dividiu, me fez uma proposta, nem precisava de ser tanto, mas dividiu em 12 vezes. Olha, legal, né? Eu acho uhum. que é. Muito Agora, legal. eu tenho que Isso cumprir que você com está isso, né? falando, isso que você está falando apareceu no jornal de novo, a gente tem que estar de olho, né? Porque não sei se você está falando do Toso um, Do que foi Toso, do o Toso. primeiro, que foi o primeiro que eles deram, então já está tendo uma discussão de novo na política por duas coisas, falando tem pessoas tendo que devolver, sendo que estão dentro do critério,
E a segunda é que eles estão falando que os parceiros vão ter que declarar isso como um ganho seu. Então, você recebeu uma ajuda e você tem que declarar no imposto de renda. Então, a coisa não está casando. Vários contadores já estão abrindo um processo em relação a isso, falando, mas foi uma ajuda e a pessoa vai sair, a Vou ter família que vai pagar sair imposto de renda disso. prejudicada. Então, estou de olho no que vai sair em relação a isso. Eu acho que a gente tem que protestar, viu, Margot? Se tivesse Eu visto que acho você tinha sido também. cobrado, a gente tinha que ter mandado É. uma. Mas nesse caso, o governo tinha razão, porque teve uma entrada de Uhum, valores em março, entendeu? uhum, uhum, Então, eu acho que tá certo isso, sabe? Tá uhum, certo. Agora, depois eu não tive mais, porque uhum, eu aposentei aqui, uhum, uhum. então o governo entendeu que se eu já tenho aposentadoria, eu já tenho uma grana extra, já tenho um dinheiro extra. É, Então, não aí não rolou aconteceu, mais nada, não rolou entende? mais nada. Mas é isso, é um governo que te dá muitas possibilidades, né? Já deu até Uhum, mais, né, Flávio? Você que uhum, trabalha com isso. uhum. Deu bastante, sim. Faz desde 2015, com uma nova lei que surgiu aí das políticas sociais, a coisa se modificou bastante em relação a isso, né? É o governo que o PFD do Rutte prega muito de bem-estar social, mais um bem-estar social de participação, como eles chamam, que é de uma sociedade onde todo mundo participa, sabe? Você como cidadão, mas também o setor privado, não só o Estado cuida de você, mas todo mundo cuida de todo mundo. Esse é o governo que a gente tem agora no poder. É. Vamos ver o que vai acontecer, né? As pesquisas indicam que os dois partidos, né, majoritários aqui, que é o VVD e o DCSS, né, que é o Uhum. da Sigrid, que é uma das candidatas, É o eles estão. verde, né? A cor deles é verde, né? Tá tudo quanto é lugar. É. Pois é. Então é assim, é tudo muito. Eu estou achando até mais agressiva essa campanha desse ano. Você não está achando, não? Eu tô achando mais calma, eu tô achando ao contrário. Por causa do primeiro lugar porque normalmente, como a gente tá mais ocupado do que tá agora com corona, eu acho, sabe, Margot? Tem muito trabalho e tal, mas tá, sei lá, né? Agora tem mais tempo para ver a notícia, mais tempo, quer dizer, eu tenho a possibilidade de ver notícia de manhã, à tarde, noite, entendeu? Eu achei que demorou para começar a campanha. Foi aí que eu vi, né, numa das curiosidades, que aqui a campanha mesmo oficial, é liberada 2 ou 3 semanas antes do dia da votação, né? Aqui são nas últimas semanas que eles botam para quebrar. Eles começam, como em tudo quanto é país, bem antes, né? Você já percebe, a gente já percebe desde o ano passado muitas É. conversas e O debates movimento, né? voltados Então. e leis, né, voltadas assim para uma reeleição, as pessoas fazendo tudo para ser reeleito ou ser eleito, mas a campanha oficial mesmo começa umas semanas antes das eleições, é bem Mas no finalzinho. engraçado, eu não sei se é porque eu moro no centro de Amsterdã e eu vejo mais esse movimento. Por exemplo, tem lugares que eles colocam as propagandas, né? Então, Uhum. toda hora, aqui na minha esquina, eu estou olhando para a rua agora, assim, Não, mas agora, nas 2 últimas semanas, eles botam para quebrar. É bota debate o dia toda hora, todo, vem é um e bota em rádio, cima. é flyer, é tudo, é bastante agora. Nos últimos dias são mesmo aquelas campanha política como a gente conhece mesmo Então é também no muito Brasil. engraçado, porque o dia inteiro eles estão pregando um cartaz em cima do outro. Aham. Aí outro dia eu falei assim, isso é legal você pregar esse papel? Eu falei, não, mas aqui é Amsterdã, eu prego, não quero nem saber, sabe? Eu Tá nem falei, aí pô, pro meio gente. ambiente, então, né? É, Mas é, você não vê papel no chão, né? Aquela confusão. Você vê pregadinho, é. direitinho ali. Gente, você falou também, você fez um post, fez uma nas suas redes, Flávio, falando da importância do voto feminino, né? Eu Uhum, também acho que é. E é falando, um, e falando também da importância de voto para migrante, de qualquer maneira, né, Margot? Não sei como foi isso para exatamente. você, né? Mas é. Então, em quais circunstâncias um imigrante pode votar aqui, Flávia? Pois é, se você não tem nacionalidade holandesa, como nós, em que você tem dupla, não muitas, mas tem, né? Nós podemos,
Porque na Holanda existem quatro momentos de votação principal, que é essa nacional, aí você tem a municipal, que você vota para os vereadores, mas não vota para o prefeito, porque o prefeito aqui não é eleito, é escolhido. É E escolhido. tem as provinciais que eles chamam, que seria tipo a eleição do estado, né? A mesma coisa acontece, você não escolhe o representante da província, também é escolhido aí eles falam pelo rei, né? Mas pelos políticos. E as eleições europeias, né? Para o Parlamento Europeu, que é diferenciado. Então, para municipal e para europeia, você pode também votar. Não, para municipal você pode votar também quando você tem visto. Para nacional, você tem que ter nacionalidade holandesa e para provincial. E para europeia também pode ser quando você, claro, sempre é um cidadão europeu ou tem um visto para viver na comunidade europeia. Mas se você não é cidadão holandês, você não pode votar em tudo, né? Por não. exemplo, nós aqui votamos no Brasil só para presidente. Eu acho muito triste isso. Eu queria votar para mais gente lá, sabe? Eu Mas, também. por enquanto, tem Mas Margot, peraí, eu falei eu também, mas eu acho isso interessante, porque quando eu me tornei holandês, o quê? O Jaco tem 13 anos, acho que faz uns 12 anos, quando o Jaco nasceu, que eu tinha 2 filhos, que eu pensei, meu Deus, aconteceu alguma coisa com meus filhos, eu quero poder cuidar deles. Casei por isso e tiramos o passaporte holandês. Então, na época, quando eu comecei a receber os bilhetes para voltar, eu lembro que eu achei emocionante, mas que eu me assustei um pouco, né? Porque eu falei, como que eu vou voltar aqui? Eu vou ter que me aprofundar nisso, sabe? No começo você está tão ocupado de sobreviver, de aprender a língua, de entender o seu mundinho novo muita holandês. Imagina acompanhar, né, a coisa, a política, a política aqui. sociedade, e tal. Eu achei bem difícil. Então eu lembro, como votar aqui não é obrigatório, eu lembro que eu acho que nas duas, na primeira eu nem votei. Aí depois me veio aquele sentimento de brasileiro, né? No Brasil, quem é meio militante cresce pensando: ai meu Deus, o voto é um direito conquistado, faz de você ser cidadão, te dá Exatamente. responsabilidade por escolher, né, a pessoa que está no poder. Aí eu não consegui deixar e comecei a votar. A partir de então, né, quer dizer, esse foi um movimento graduativo para mim, ainda mais quando não tinha internet. Eu falei, não, eu não vou conseguir acompanhar tudo do Brasil e tudo daqui. Eu não consigo acompanhar os dois movimentos. Então, eu fiz, acho que meio inconsciente, agora é mais consciente a escolha por acompanhar né, as coisas aqui na Holanda. Por muito tempo eu não consegui dar conta de tudo que estava, de ler tudo sobre o Brasil, sabe? De saber os movimentos, as necessidades. E aí eu não estava mais com coragem de votar para as eleições do Brasil. Nos últimos anos eu votei por causa de toda aquela loucura, né, que aconteceu no Brasil, nem vamos aprofundar nisso. Mas eu pensava assim, gente, você como migrante tem direito de escolher como vai ser a vida de quem está morando no país onde você não está mais morando, porque o Brasil é o nosso país, mas a gente não mora lá. Então, essa coisa da votação, para gente que é migrante, para migrantes, é bem delicado, né? Você tem, parece. Eu não sei como é para você, conta para você. Como Olha, eu te para falei, mim, para mim foi meio que escolher, assim, para fazer uma escolha consciente. Eu achei que eu não consegui fazer os dois. como eu gosto muito de política, e eu sou de uma família de políticos, e eu já fui candidata 2 vezes, né? Então, eu sempre Olha, essa acompanho. parte eu não sabia. Perdi as duas, né? Ai, meu Deus, perdi as duas. Mas eu acho assim, e a minha filha também trabalha, né? Está sempre num cargo político lá, ela é uma técnica, mas ela está sempre convidada a trabalhar, né, em algum cargo. Em determinados governos, é uma coisa partidária dela. Eu já sou mais partidária e eu acompanho sim, sabe? Eu atualmente tenho andado muito decepcionada, então eu menos. Mas antes de vir para cá, para a Holanda, eu era assessora na Câmara dos Deputados do Brasil. Uhum. Então,
Eu participava de muitas comissões lá dentro, Uhum. estudei muito regimento interno. Eu acho que um bom assessor de imprensa, ele tem que saber do regimento interno dessas casas. Então, eu sempre gosto muito de acompanhar, principalmente agora que eu, por muitos anos, eu pertenci a um coletivo, que é um grupo, que foi o Conselho de Cidadania dos Países Baixos. Eu fui vice-presidente do conselho, eu fui também da mesa de política e cidadania, Uhum. que são, que é essa mesa, esse grupo de política e cidadania, que define, que manda para o Congresso, que sugere leis que Uhum. beneficiem a gente, a nós, estrangeiros, brasileiros e em outros países do mundo. Pra Uhum. você ter uma Uhum. ideia, nós somos num número enorme, que equivale a um estado como Sergipe, os brasileiros no mundo. Então, estou sempre participando. E eu acho que faz muita falta a gente votar para. E eu acho que nós deveríamos ter uma representação do Uhum. Brasil no mundo para integrar a Câmara dos Deputados. Talvez agora fique mais fácil, que a coisa está mais online, né? Então, não Uhum. sei como é que Você vai quer ficar. dizer um representante, um partido dos estrangeiros, tipo assim? Tem uma ideia Olha. dessa, que a gente queria Hum. ter mais representatividade. Porque ninguém, é muito difícil você achar um parlamentar que defenda os nossos direitos, porque nós temos vários. Por exemplo, aposentadoria aqui e lá. O que eu vou pagar de imposto aqui, o que eu vou pagar de imposto lá? Se eu Uhum. tenho casa lá, se eu tenho vida aqui. Eu, por exemplo, moro nos dois países, né? Quer dizer, moro muito mais aqui. Meu Uhum. endereço oficial é em Amsterdã. Mas eu fico 3 meses, eu tenho casa lá, eu tenho família, eu tenho, né? Então, eu preciso também entender como é que essa coisa funciona. Então, eu Uhum. acho importante, sabe, a gente saber o que acontece lá. E aqui, eu tento entender